A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12. Ela tem como título O Banquete de Esther. 2 pontos. Denúncia e livramento. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula que nós teremos aí uma base para passarmos para os nossos alunos, uma base de aprendizado, de envolvimento, enfim, uma lição extraordinária, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês que deixassem aquele like do céu, aquele like abençoado, que tem ajudado muito o nosso canal. Também, se possível, deixe o seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o seu comentário, quando você deixa o seu like, o YouTube prontamente entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai transmitir, vai fazer imagens para outras pessoas, tá bom? E também gostaria de pedir o compartilhamento desse vídeo. Também isso é muito importante para o nosso desenvolvimento na plataforma, tá bom? Quero deixar um recado muito importante para os irmãos e para as irmãs que estão acompanhando o nosso canal. No nosso próximo trimestre, nós iniciaremos a revista dos jovens no nosso canal. Eu fiz um teste com um vídeo, né? A gente postou um vídeo, os irmãos gostaram do conteúdo que a gente apresentou, então nós, a partir do próximo trimestre, para não fazer as coisas de qualquer jeito, correndo, então no próximo trimestre nós já iniciamos a lição dos adultos, que nós vamos continuar normalmente, e nós também faremos a aplicação da revista dos jovens. Eu acredito que isso contribuirá muito também para o nosso canal, para o enriquecimento do mesmo, tá? E assim nós vamos progredindo pouco aos poucos. Não adianta pegar e querer fazer tudo uma vez, que isso não dá certo, tá? Então nós iniciamos, o nosso foco ainda é a sala dos adultos e nós acrescentaremos a sala dos jovens, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu comentário de incentivo, tá bom? Isso é muito importante, vai mostrar aí que vocês também estão interessados aqui nesse canal com o conteúdo dos jovens, tá bom? Ao longo do tempo a gente vai acrescentando outros conteúdos para não ficar muito pesado aqui para nós do canal, tá bom? Vamos lá. Lição de número 12, o banquete de Esther, né? Nós vamos falar aqui dentro do contexto do texto áureo, que está em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 1. Vou ler aqui a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz o seguinte: para o Senhor Deus, o que é para o Senhor Deus? Controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então o texto deixa bem claro concernente ao controle da mente de um rei, ou seja, é muito fácil para o Senhor guiar um rei de acordo com seus propósitos e objetivos, tá bom? A verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas. E reconhecer as autoridades humanas quer dizer que eu tenho a capacidade de diferenciar, de distinguir e também de certificar. Mas não podemos atribuir a eles um poder acima do que o próprio cargo, a própria função tem. Por quê? Há um Deus no céu que controla tudo, controla a mente e o coração do rei, tá bom? Leitura bíblica em classe. Esther, capítulo 7, estamos iniciando um novo capítulo, tá bom?
Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10. Na nossa divisão que nós fazemos aqui, o versículo 1 é apresentado o segundo banquete, o primeiro é apresentado no capítulo 5 e o segundo no capítulo 7. Aqui já é apresentado a figura do rei e a figura de Amã e também a rainha Esther. Então é apresentado num único versículo. No versículo 2 é novamente Assuero. Novamente ele vem com a promessa: olha, Esther, se você contar o que você deseja, eu darei até metade do meu reino, se for o caso. Ou seja, dando uma promessa a ela além daquilo que ela poderia pedir. O versículo 3 e o versículo 4, a rainha expõe os fatos. Primeiro ela expõe os fatos e depois ela expõe o acusado. Então ela expõe os fatos, falando sobre a matança, falando sobre a guarda da sua vida e da guarda do seu povo, e ela expõe a questão. Quando ela realmente entra no coração do rei, o rei fala: mas espera aí, quem é esse homem? Aonde ele está? É no versículo 6 que a Esther, após suscitar a ira do rei concernente àquele fato, a indignação do rei, que vem no versículo 5, ela expõe quem é o acusado, que no caso é Amã, e ela mesmo revela aqui. No versículo 7, no versículo 8, enquanto no versículo 5 você vê Assuero espantado com essa situação, né, e preocupado também de certa forma, e suscitando a ira, é no versículo 7, é no versículo 8 que nós vemos aí a consumação desse ato. Da fúria do rei, né, ele se levantando, nós vamos falar um pouco sobre isso, e depois ele retornando do jardim vendo aquela cena. E aí, no versículo 9, nós temos aí um aproveitamento da cena, porque um servo chamado Albona, aproveitando-se da situação, ele expõe mais um plano que não foi mencionado por Esther, mas foi mencionado por Arbona, que no caso era a questão da forca. E no versículo 10 nós já temos aí a própria execução propriamente dita de Amã, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouco esse texto. A introdução. Na lição anterior nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. Isso nós aprendemos na aula passada, tá? Então, até a mulher e os amigos de Amã já haviam pronunciado a sua derrota. Então, tudo isso será finalizado, até parece aí uma história mexicana, né? Daquelas novelas mexicanas, quando se passava na TV, algo parecia que era surreal, mas poderia acontecer. É assim aqui na história de Esther. Parece que vai dar tudo errado, mas um simples banquete consegue dar uma reviravolta, e nós falamos muito na outra aula. É bom que você assista a outra aula também, que nós passamos algumas questões importantes aqui. Então nós temos aqui dentro desse cenário um rei, tá, desligado das coisas que acontecem no reino. Isso é fato, nós falamos muito sobre isso. Esther, que de forma secreta esconde a sua identidade judia, que no caso foi a pedido do seu primo. E nós temos Amã, que é um homem mau. E nós falamos muito bem na outra aula, né? E eu queria até repetir esse ponto, né? Nesse segundo banquete, nós vemos, primeiro, como uma rainha amorosa, atenciosa, obediente, poderia ser morta? É a primeira questão. A segunda questão do banquete, como um homem bem disposto, leal ao rei, pai e marido,
poderia ser tão cruel? Então isso também é exposto. Então eu estou falando do banquete das revelações. Esse banquete revela o escondido do coração de Amã e também do coração de Esther, porque até o momento ela não tinha falado que era judia. Então, capítulo 5, primeiro banquete, capítulo 7, segundo banquete. Então, nós podemos tomar uma nota daqui sobre o seguinte ponto: é preciso esperar a hora de falar e a hora de agir. É preciso esperar a hora de falar e a hora de agir. Isso nós aprendemos com Esther. Tópico 1, banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo, ele saiu de casa determinado, lembra na outra aula que nós falamos? Cedo ele saiu determinado porque um dia antes ele tinha participado do banquete. Participando do banquete, ele sai, vai para casa e naquele momento ele encontra os seus amigos, ele reúne seus amigos, a sua esposa Zeres, e assim eles conversam e eles dão uma ideia. Construa uma forca. Amanhã de manhã você vai bem cedo para a casa do rei, conversa com ele e pede a cabeça de Amã. Porque aí você vai feliz para o segundo banquete, porque ele já havia sido convidado no primeiro banquete, né? E assim sucedeu. Ele mandou construir uma forca de 20 metros, que é da altura aí de 6 apartamentos, né? De um prédio de 6 andares. Para você ver a loucura que a mãe estava pretendendo fazer, fora a matança que já estava determinado praticamente 11 meses depois do edito, tá bom? E aqui, durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto, né? E pelas ruas de Suzã, né? E em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente. Por quê? No outro dia de manhã, como ele estava indo para o palácio, ele já estava no pátio do palácio, pronto para pedir a cabeça de Amã para ser enforcado na forca que ele construiu um dia antes, a Bíblia vai dizer que o rei perdeu o sono, pediu para os seus servos lerem um livro das crônicas dos reis, e assim quando leram, estava ali a história de Mardoqueu ou Mordecai, e assim ele pergunta, olha, o que foi feito a esse homem? Os servos olham para o rei e dizem assim, não foi feito nada. Aí ele pergunta, quem que está no palácio? Amã. Ele chega, Amã vem até o rei, não dá oportunidade para ele falar e já vai dizendo, olha, o que a gente faz com um homem ao qual o rei se agrada? E assim ele dá aquela grandeza, né, ao fato, achando que era para ele, e quando o rei revela quem é, ele tem que passar por aquele episódio que foi falado na aula passada. E assim nós vemos que o dia não foi muito bom para Amã. Lembra que ele já havia recebido uma profecia da própria esposa, né, que se esse homem é judeu, então você arrumou um grande problema, você já perdeu essa guerra. E assim ele já vem com isso na cabeça, ele já vai por banquete muito com certeza aí de 99% que a cabeça dele não estava boa, porque ele já tinha passado pela profecia, entre aspas, da esposa, já tinha vivenciado aquele período durante o dia carregando e puxando o cavalo para com Mordecai em cima, e assim a cabeça dele não estava muito boa naquele dia. Os irmãos pensam bem nessa questão, né? E ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Então Amã já estava desconfortável, muito provavelmente, nesse momento, tá? Então aqui, o banquete do vinho. Aqui nós vamos definir, né, a festa, como o próprio autor disse aqui, o banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos, toda a história, né? O uso de vinho era de forma desregrada, né? Aqui o livro de Esther é o livro das festas, dos banquetes.
já começa a falar sobre Esther com um grande banquete de 6 meses, depois um grande banquete de 1 semana para os moradores de Suzã. Depois Esther dá um banquete, aliás, Assuero dá outro banquete para poder o povo aprovar, né, ter mais contato com a rainha, que é o banquete da posse da rainha Esther. Depois a Esther faz um banquete, depois ela faz o segundo banquete. Então nós temos aí uma série de banquetes dentro do livro de Esther, tá? Então, por isso Esther precisava ter certeza que ganhara o rei. Ou seja, ela fez o primeiro banquete. Muito provavelmente, quando você olha o contexto, dar-se a entender que ela não estava 100% segura do seu pedido. Ela tinha que ganhar o coração do rei, a atenção do rei. E lembra que nós falamos do perigo do pedido. Aliás, nós vamos falar agora também sobre a questão do pedido. Tomar cuidado com aquilo que se pede ao rei. Então, ela foi muito cautelosa em montar um outro banquete e pedir para que eles vão, e assim ela ganhar realmente a confiança do rei, até porque o rei, no primeiro banquete, ele expressa o seu desejo de saber o que a rainha quer e o que ela deseja, assim como ele perguntou quando ela tocou no cetro na primeira oportunidade que ela teve, tá? Então, Amã, no primeiro banquete, ele estava feliz, e agora nesse, né? Como é que ele está? Há tensões nesse banquete, há tensões por toda parte, tanto da parte do rei, em saber o que a rainha quer, quanto da parte da rainha Esther, em pronunciar algo, pedir algo para o rei e anunciar algo para o rei, e de Amã também, que está apreensivo dentro desse banquete, não sabendo o que vai acontecer. Então, um rei que gosta de banquete e curioso, né, para saber qual é o pedido, né? E Amã, depois aí de um dia de humilhação, ele só queria descansar. Isso é fato, irmãos, tá? Então, é interessante nós analisarmos cuidado com o que se pede ao rei. Sabe por quê? Vasti desagradou o rei e foi deposta. Então, aqui não está, eu não estou falando do ato, eu estou falando do desagrado. Ela desagradou o rei. Como ela desagradou o rei, ela foi deposta. E se Esther tivesse desagradado ao rei? Então ela precisava de ter certeza de falar e agir na hora certa. É interessante, irmãos, tome nota aí, tá bom? Heródoto, que mais falou sobre Assuero. Heródoto vai dizer uma história seguinte. A resposta de Assuero a um pai que pediu para que seu filho não fosse servir ao serviço militar. Um pai pediu ao rei Assuero, segundo Heródoto, que o seu filho fosse isento do serviço militar. Como isso desagradou o rei, olha o que o rei Assuero fez. Antes, esse pai havia contribuído generosamente para a causa militar na Grécia, lembra da Grécia? A resposta foi mandar cortar o rapaz no meio e fazer com que o exército atravessasse pelo meio, ou seja, uma parte do menino do lado, outra parte do menino do outro, tá? Então, cuidado com o que você pede ao rei, mesmo sendo um apoiador. Rainha Vasti poderia pensar, eu sou a esposa, eu sou a primeira, eu sou a rainha mãe. Mesmo assim, ela não foi poupada quando ela se negou se apresentar perante o rei. Tirando todas aquelas questões que a gente falou, ela desagradou o rei. Ela desagradando, o rei a excluiu da sua presença, tá bom? Subtópico de número 3, qual é a tua petição? Aqui o fato é que o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo o risco de morte, tá? E no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia,
deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave poderia estar acontecendo, tá? Então ele pergunta: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? E ele faz uma promessa absurda: até metade do meu reino eu te darei. Só que essa questão de metade do teu reino eu te darei é que o rei estava disposto a cobrir, a cumprir, a fazer com que o desejo de Esther fosse cumprido, independente do que fosse. Então ele coloca um limite: até metade do meu reino eu te darei. Ou seja, Esther, me peça tudo o que você quiser que eu vou te dar, tá bom? Então, isso você vê no capítulo 5, versículo 3, o que está acontecendo? É a primeira pergunta. O capítulo 5, versículo 6, qual é o seu pedido? Capítulo 7, versículo 2, qual é o seu pedido? Por três vezes, o rei promete fazer coisas extravagantes por Esther, tá bom? Então aqui você vê claramente como Esther estava favorável, tanto no momento em que ela tocou no cetro, e no primeiro banquete, e no segundo banquete. Mas o fato dela estar confortável concernente ao pedido do rei, não significava que aquilo que ela iria pedir iria agradar o rei. Então é importante nós colocarmos isso na balança, que não foi tão simples assim, tá bom? Então ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Isso é um ponto muito importante. Então Esther se revelou uma mulher forte e decidida, comunicando o mal a Amã. Tópico 2, a fúria do rei contra a injustiça. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Capítulo 7, versículo de número 4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravos, tá? Então vamos analisar aqui. Primeiramente, o rei tem uma surpresa. Qual é a surpresa, né? Todo o plano arquitetado, tá? A sua vida estava em risco. Esther estava em risco, a rainha estava em risco. E não somente a rainha, mas o seu povo. Então, peraí, como assim? A minha rainha está em risco e a minha rainha está ligada ao povo que eu autorizei a matar. Então pensa bem, analise. A humildade de Esther, ela chegou ao ponto de declarar que se fosse vendido como escravos, ela não perturbaria o rei, mas seriam exterminados sem justa causa ou por simples capricho de Amã. Isso era inaceitável. Isso nós vemos no capítulo 7, versículo de número 4. Então, nós podemos chegar à conclusão de que Assuero, ele não foi motivado, em hipótese alguma, por afeições humanistas. Eu já disse isso nas outras aulas, que nós não podemos tratar o casamento de Esther e Assuero, ou a história de Esther, como um conto de fadas, que não é. Assuero, ele assumiu o risco quando ele entregou o anel com o sinete do rei para Amã. E quando Amã, sem pronunciar quem era o povo, disse que iria exterminar e dar 350 toneladas aproximadamente de prata para cobrir os custos dessa matança, o rei logo disse: olha, pode ficar com essa prata e faça o que você quiser
com esse povo. Ele também nem procurou saber quem era esse povo. Então, irmãos, ele não foi motivado por afeições humanistas. Ele mesmo havia autorizado essa matança sem saber quem era, sem saber o nome do povo, sem saber a sua linhagem, ou seja, ele deu a mínima para aquele povo que Amã nem mesmo disse o nome, tá? Então, Esther capítulo 3, né, versículo 11 vai dizer: e a essa gente eu entrego nas suas mãos, faça com eles o que você quiser. Mas, vamos abrir aqui um entre aspas, mas talvez o seu amor e admiração por Esther o fez pensar: e agora, o que eu vou fazer? Eu autorizei, e agora qual é a solução? Porque nós estamos falando também, irmãos, de algo político que estava acontecendo aqui. Era o rei que tinha autorizado. Era o rei que colocou Amã. Amã era o segundo homem mais importante do império. Como é que se vai resolver essa questão? E agora, a matança dos judeus tem a ver com a rainha. Olha o problemão que Assuero arrumou para o império e para ele mesmo. Então vamos lá. Quem fez isso? Pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei em qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Tá. O autor colocou isso mais na lição de número 9, tópico 1, subtópico de número 3, depois eu quero que você confira. O próprio autor nos fez abrir a mente a um outro ponto, porque lá ele disse que Assuero concordou sem questionar que povo era e mostrou-lhe facilmente manipulável. O autor mesmo colocou essa posição, que o rei, sem questionar, se tornou também muito maleável, manipulável. Então aqui o autor está falando que o rei não sabia de tudo, mas nós estamos falando de uma relação entre o primeiro do império e o segundo do império. Assuero deveria sim ter conhecimento, porque ele entregou o próprio anel para Amã, para que ele fizesse conforme aquilo que ele tinha falado, e o fez sem questionar. Então é mais viável nós trabalharmos com essa questão. Por quê? Porque quando nós falamos de Assuero, nós estamos falando que é um rei totalmente desligado das coisas. Nós não podemos entender que Assuero era um rei tão inteligente assim, tão sábio assim e tão prudente assim, porque você vê vários erros sendo cometidos por Assuero dentro da história de Esther. E aqui é mais um deles. Como ele, sendo rei, dá tanto poder, tanta autonomia para um simples homem como Amã. Então, nós temos alguns problemas aqui de regência, né? Nós temos alguns problemas aqui de reinado. Ele confiou muito em Amã. E nós temos que tomar cuidado com essas questões. Então eu prefiro acreditar, e até pelo próprio texto, que ele foi muito manipulado por Amã, que facilmente o convenceu de matar um povo. Mas espera aí, eu estou falando do reino da Pérsia, aonde há uma certa liberdade. E eu estou falando de um povo que poderia não, o próprio texto, o autor disse que estava na casa de 1 milhão. Aí você autoriza a morte de praticamente 1 milhão de judeus que estão pagando impostos, vamos falar na visão política, estão trabalhando, estão gerando renda, estão pagando impostos, estão comprando, estão vendendo. Meus irmãos, isso é um prejuízo gigantesco
gigantesco para o império. O rei nem se preocupou em saber que tipo de prejuízo ele teria com a matança desse povo. Então foi assim, uma falta de prudência total. Isso falando dentro de uma visão de um rei, né, irmãos? Nós estamos falando dentro da visão e de um pensamento pagão, tá bom? Não que isso seja certo ou errado na cabeça de Assuero, mas nós estamos falando dentro da visão dele. Ele poderia ter analisado tudo isso e não analisou, tá? Vamos lá. Então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã, como nós já falamos aqui. Aí, lá em cima, que eu falei sobre Assuero, ele não foi motivado por questões humanas, né, humanistas. O próprio capítulo 2, versículo 17, que é colocado aqui na nossa revista, diz muito bem sobre isso. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Então ele não foi movido pela piedade, até porque foi ele que liberou a matança. Ele foi movido pelo sentimento que ele tinha por Esther e aquilo que Esther representava para ele e para o reino. Uma festa foi dada em prol da anunciação da nova rainha, para que todos tivessem afeição à nova rainha. E aqui ele sente afeição desde o início, quando ela foi apresentada para o rei. E não foi nenhum conto de fadas esse momento aqui, tá? A mulher é levada pro quarto do rei à tarde e ela saía só no outro dia de manhã, tá bom? Não vamos criar um conto de fadas em cima dessa história. Subtópico de número 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça. Por mais que ele seja ímpio, por mais que ele seja cruel, por mais que ele tenha feito coisas, como eu acabei de falar, a história de Heródoto, né, que ele contou do pai e do filho que foi esquartejado ao meio, ele muito provavelmente entendeu a injustiça que ele havia cometido, tá? E a terrível reação do rei é essa, porque ele fica sabendo quem é o algoz da rainha e o algoz do povo judeu. E era tão sério as coisas, a questão, que o rei poderia falar, não, na rainha ninguém toca. Mas foi um decreto do rei. E o decreto do rei não poderia ser revogado. E isso não aconteceu só na história de Assuero, aconteceu na história de Daniel também, quando o rei ele criou o edito e ele não poderia revogar o edito. Então ele foi também manipulado naquela situação, influenciado e assim prejudicou Daniel, tá? E Deus precisou de intervir. Então, agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa é as questões que nós devemos observar. Hora certa, lugar certo, maneira certa de falar. Isso serve dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, né? E também no nosso trabalho. Nós temos que saber a hora certa de agir, a hora certa de falar e a maneira certa de conduzir uma questão. Não vá pelo afoito, não vai por empolgação, não vai porque as pessoas estão te empurrando, te encurralando. Não, faça no momento certo, na hora certa, que assim as coisas vão dar certo em nome de Jesus, tá bom? E viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e ele fez uma péssima interpretação da cena. Vamos lá. Aqui nós estamos falando da terrível reação do rei. Então aqui, como nós lemos lá na leitura bíblica em classe, o versículo 3 e o versículo 4, Esther fala sobre o acontecimento e não sobre o culpado. O acontecimento.
o que é que vai acontecer com a vida dela, o que vai acontecer com a vida da sua etnia, por causa de uma lei, por causa de um decreto, por causa de uma matança. Quando ela ganha a indignação do rei, que nós vemos no versículo 5, no versículo 6, aí sim ela revela quem é o autor do projeto de matança, do flagelo, né? Então nós vemos aqui, raciocine comigo, o discurso sábio e calculado de Esther, ou seja, ela quer, isso nós não podemos imaginar que não seja assim, foi assim, ela quer que o rei fique bravo com o que foi feito, com o ato em si, que tenha uma reação, né, acerca da segurança dela. Então, primeiro ela expõe, olha para você começar a entender. Por que estamos vendidos? Ela fala na terceira pessoa. Aí depois ela coloca, eu e o meu povo. Então estamos vendidos. Quem está vendido? Eu, a rainha, e o meu povo. Para nos destruir. Por que nós estamos vendidos? É para nos destruir, é para nos matar e para lançar sorte. Aí ela vai dizer, se nós, rei, tivéssemos sido vendidos como escravos, eu não, em hipótese alguma, iria perturbar o rei. Mas nós fomos julgados para morrer, sem direito à defesa. Então, quando ela faz isso, ela tem a reação do rei, porque ela fala da sua segurança também. Amã é o importante para o rei, o conselheiro e vizir do reino. Então, peraí, ela precisa trabalhar essa questão. Porque ela está falando de Amã, que é o vizir do rei, é o segundo no comando do império. Como é que ela pode chegar e falar qualquer coisa? Não, mesmo sendo a rainha, ela precisa ter precaução, ela precisa ter cuidado. Mesmo sabendo, mesmo tendo as provas na mão do edito, da lei, que o próprio Mardoqueu pediu para que levasse para ela, você vê que não há apresentação desse objeto, desse documento. A apresentação da prova verbal, porque ela está envolvida na matança. Então, ela é a maior prova da destruição e da aniquilação que Amã pretendia para o povo judeu. Então, ela não precisava de apresentar provas. Ela era a própria prova da crueldade e da maldade de Amã. Analise aqui, capítulo 7, versículo 3. Salve a minha alma, salve a minha vida e do meu povo. Versículo 4. O meu povo e eu fomos vendidos para sermos mortos. O que ela esperava aconteceu. Analise isso. O que Esther esperava aconteceu. Versículo 5. Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? Que eu vou mandar buscar ele agora. Versículo 6. O nosso inimigo é o perseguidor Amã, este homem perverso. E aí você consegue o favor do rei. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui, ó. Tópico 3. Tá gostando? Dá um like aí. Deixa um joinha aí, meus irmãos, tá bom? O grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. Tá? Imagine o pavor de Amã. A rainha judia, a escolhida de Assuero,
Ela é do povo de Mordecai. Pavor, medo e desespero toma conta do coração de Amã. Harbona sabia até o tamanho da forca. Lembra que eu falei? Harbona, muito provavelmente, era um desafeto de Mordecai. Talvez ele serviu Mordecai, Amã, né? Talvez ele serviu a Amã muito tempo. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele entregou Amã. Então é um jogo de interesses. Nós estamos falando de um povo pagão. É um jogo de interesses aqui. Então Harbona, na hora que ele viu a oportunidade, ele chegou e rei. E tenho mais uma coisa para acrescentar. O que é Harbona? Ele mandou construir uma forca de 20 metros de altura, para todo mundo que estivesse o mais longe possível da cidade pudesse ver Mardoqueu pendurado, tá? Então assim você vai ver que a forca era tão alta, né? Para quê? Para promover esse grande espetáculo. Como eu disse, ela é equivalente hoje a um prédio de 6 andares, tá? E o que é hilário, né? Chega a ser hilário aqui nessa questão, que o homem que queria matar 1 milhão de pessoas é o mesmo que se jogou no sofá de Esther. Memorize a cena comigo, irmãos. Tá Esther, tá Amã, tá o rei. Esther revela. O rei fica desnorteado, porque ele não sabe, a real condição aqui é que ele não sabe como resolver essa questão. Então ele sai para fora, ele vai para o pátio, ele vai para o jardim. Enquanto ele vai para o jardim, Amã aproveita a situação para pedir misericórdia e clemência pela vida dele. Só que ele faz um ato errado. Ele não vamos dizer que ele cai. Talvez ele caia no sofá da rainha, mas ele não poderia se aproximar da rainha. E ele se aproximou da rainha. Enquanto ele se aproxima e está aos pés da rainha, o rei se apresenta. Então vamos fazer algumas reflexões comigo? Questões teológicas. O da identificação. Vamos aqui falar aqui sobre essa questão. Esther vinha se escondendo em sua identidade judaica. Depois nós vamos falar sobre esse assunto que nós estamos falando do sofá. Ela foi orientada para isso, correto? Ela é a rainha e também é adulta. Então ela poderia ter assumido a sua filiação e a sua etnia e a sua religiosidade, correto? Tá? É a Pérsia, onde as pessoas têm o direito de se locomover e praticar a religião que elas queriam, tá? Mas nós vemos no texto que ela não recebe nenhuma orientação sagrada, religiosa, e também pode, de alguma forma, ter observado alguns pontos do judaísmo, mas a Bíblia não faz questão, então coloca essa incógnita para nós, tá? Mas o mais provável é que ela não apenas tenha camuflado a sua identidade, mas a tenha de fato abandonado, né? Nós já vimos falando isso há um bom tempo. Ela é parte do povo de Deus, mas vem sendo apenas algo nominal. Então, até esse ponto, nós entendemos isso da rainha Esther. Mas agora, tudo isso mudou. Com essa reviravolta na história, tudo isso muda. Ou seja, as pessoas têm uma segunda oportunidade. Há uma identificação. Ela está entre os judeus. Ela está com os judeus. Para salvar os judeus, ela se identifica como parte deles. E atrela o seu destino ao destino da parte deles. Por um lado, o rei jurou dar até metade do seu reino a Esther, e o que ela quisesse. Por outro lado, empenhou sua palavra no decreto de Amã. Eu te dou tudo, Esther, até metade no meu reino. Só que, por outro lado, ele também havia dado o anel com o sinete para Amã e autorizou a matança. Como é que vai ser resolvido isso, irmãos? Pare e pense, não é tão simples assim. Como
vai ser isso agora. Ele sai porque precisa pensar. Isso é fato, irmãos. Ele sai porque ele precisa pensar. Ele está atordoado. O que ele vai fazer? Ele tem um homem que é o segundo no império, mas ele tem a rainha. E para a rainha, ele prometeu a metade do reino, ou seja, tudo que ela precisasse, tudo que ela quisesse. E para Amã, ele deu autoridade, autonomia para que fizesse aquilo. E agora, o que será feito com essa situação? Amã, aí nós entramos naquele ponto do sofá. Amã tenta uma medida desesperada. Amã se apavora e faz o que gente apavorada faz. Age de forma impensada e piora a situação. Pode ser que pensara que estava atacando a rainha, ou somente a saída política que ele precisava. Aqui muda tudo, irmãos, quando a gente pensa assim. Quando a gente analisa o texto dessa forma, levando em consideração o contexto da história. Ele sai. Quando ele vê Amã prostrado perante a rainha, ele pode ter pensado, agora eu encontrei a solução para o meu problema. Ele não poderia ter chegado perto da rainha. E ele acha uma forma de resolver um problemão, porque ele havia dado a ordem para ele e o anel com o sinete. Mas ao mesmo tempo ele prometeu para a rainha. E agora? Quando ele volta e vê aquela cena, logo é dada a voz de comando e eles cobrem a cabeça de Amã. Então é interessante quando nós pensamos dessa forma e analisamos o texto e entendemos que Assuero entrou em uma grande disputa ética e política naquela questão. E ao mesmo tempo amorosa, porque envolvia a sua amada. O povo foi salvo não por causa de Assuero, por causa da piedade, da misericórdia de Assuero, não, mas por causa da ação, da coragem e da fé de Ester em enfrentar toda aquela situação. Os ventos mudaram. Todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais, que no caso era Harbona, fazer o que fez. Aí ele diz que talvez Harbona tenha denunciado Amã devido a alguns desafetos, né, que ele poderia ter, ou por simples justiça também. Tá? Fato é que Amã pagou com a própria vida na ferramenta que ele havia preparado, que era a forca, para Mardoqueu. E aqui nós terminamos essa parte com essa análise, tá bom? Um texto maravilhoso e edificante. E eu quero aí deixar para vocês essa reflexão dessa lição, que foi maravilhosa. Deixa aí no seu comentário algum ponto aí que não foi observado devido ao nosso tempo e que vai acrescentar os demais alunos, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?